principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Olá, começamos agora mais um programa Saber Investir, gravado diretamente do Costão Golf, e hoje vamos falar sobre investimento e créditos de longo prazo. E para discorrer sobre esse assunto conosco, temos como convidado Rogério Gomes, gerente de planejamento do BRDE. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. Rogério, 2011 até o fechamento do terceiro trimestre, pelo menos, foi um ano que se esperava mais, a gente viu uma queda do crescimento do PIB e as projeções que devem se confirmar é de um crescimento de 3,5%, quando no final do ano passado o pessoal projetava 4,5%. Isso teve algum reflexo no número de pedidos de empréstimos, de financiamento de longo prazo das carteiras do BRDE? Olha, a característica do BRDE por trabalhar com financiamento de longo prazo é que esses impactos na macroeconomia de curto prazo não se refletem tanto. Então, nós estamos analisando pedidos de empresas que entraram há 3 meses e que ainda não viam não sentiram o impacto dessa redução da atividade econômica. E também são investimentos estruturantes, onde a empresa decide investir após saber que já tem um mercado, que vai conseguir repassar essa produção, esse aumento de atividade econômica. Então acaba que o BRDE não é tão impactado no primeiro momento. Nós vamos sentir isso agora nos próximos meses, esse impacto da redução da atividade econômica. Para o final de 2011 e comecinho de 2012. Isso. Paralelamente, isso vai coincidir com o final e o começo do ano, que tradicionalmente são épocas de baixa mesmo no volume de pedidos, porque as empresas estão concluindo o ano, estão fechando seus balanços, muitos ainda estão com esforços concentrados de venda para atingir meta. Então, não estão preocupados nesse momento com aumentar a produção, mas dar conta dos pedidos que tem na indústria, no comércio, etc. E no começo do ano é sempre aquele período, sobretudo de janeiro e parte de fevereiro, onde há muita concentração de férias dos dirigentes, dos funcionários, mas também aquele começo de ano onde se faz o balanço do ano anterior. Então, ainda não é o momento das empresas entrarem com pedidos, não estão pensando nisso naquele momento. Com base na carteira que o BRDE tinha em 2010 e essa que fecha 2011, houve crescimento, ficou ele dentro do esperado pelo banco? Olha, basicamente em função dessa redução da atividade econômica agora no terceiro trimestre, nós vamos praticamente manter o mesmo nível de aplicação do ano passado. Porque o ano passado já foi um nível de aplicação excepcional. Ele foi excepcional porque, se a gente se recorda, o ano passado a economia fechou com um aumento de PIB de 7%. Então, esse ano a gente vai fechar com metade disso. O banco fazer o mesmo volume de aplicações do ano passado, foi feito um esforço muito grande no sentido da gente não reduzir essas aplicações, justamente porque a atividade econômica caiu. Então, natural seria que a gente reduzisse a nossa participação. Nós conseguimos manter, vamos fechar praticamente no mesmo patamar do ano passado.
Ou seja, não é porque não cresceu que foi ruim. Justamente, não, muito pelo contrário. Na verdade, o BRDE teve um pico de financiamentos em 2009. Isso considerando os 3 estados juntos, quando deu a crise econômica. Nós tivemos que apoiar muitas empresas com capital de giro puro. Na época, os bancos comerciais, sobretudo os privados, saíram da praça, recolheram seus créditos, que financiava o capital de giro da empresa, e o BRDE não tem linha de curto prazo para giro, mas o BNDES criou essas linhas e aí nós repassamos, né? Então, em 2008, nós tínhamos repassado 1,5 bilhão, em 2009 pulou para 2 bilhões e 400 milhões, né, no ano. Então, aumentou muito. Então, 2009 e 2010 foram anos excepcionais. 2011, a tendência era até que caísse um pouco, mas conseguimos manter no mesmo patamar. E só para a gente ter uma ideia, Rogério, desses tomadores de 2011, qual foi o segmento mais representativo e qual a região aqui do estado de Santa Catarina que teve mais demanda? Olha, nós temos 2 regiões que nós atendemos fortemente, que é o Oeste Catarinense, junto às cooperativas de produção agroindustrial, né? Então financiamos vários projetos, ajudamos a reestruturar algumas cooperativas que, em função da crise de 2009, estavam com uma certa dificuldade, né? E toda a cadeia agroindustrial, desde os produtores de suínos, de aves, de grãos, né? No Oeste Catarinense, e aqui no Norte Catarinense, no Vale do Itajaí, toda a indústria aí, têxtil e metal mecânico. Certo. Esses são grandes tomadores de financiamento junto ao BRDE. Isso na parte da indústria, né? Na parte da infraestrutura, financiamos muitas pequenas centrais hidrelétricas. Né? É uma atividade aí que está em forte expansão e o banco hoje pode se considerar, assim, na região sul, o melhor banco para se financiar o que a gente chama de PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Né? Existe alguma parceria com a Celesc no sentido das PCHs ou são investidores privados que desejam entrar no negócio da energia? São investidores privados, num primeiro momento, mas o BRDE, à medida que foi financiando e tendo contato com o setor, identificou que vários empreendimentos, o empreendedor queria financiar 80%, mas não tinha os 20% que ele precisava aportar. Então nós, juntamente com a Celesc, que tinha interesse em entrar também nesse setor, nós criamos uma parceria, um programa SC Energia, onde a Celesc compra a participação acionária na pequena central hidrelétrica e entra com recurso. E nós financiamos a diferença, né? E isso tem viabilizado diversos projetos, né? Porque é interessante para o empreendedor, na medida que ele é sócio de uma empresa de distribuição. É bom para a Celesc, porque ela aumenta a sua capacidade de geração de energia, né? E é bom para o BRDE, porque no final das contas ele consegue garantir uma operação mais segura. Legal. E no próximo bloco vamos discutir as perspectivas do BRDE para 2012 e quais setores eles esperam que haja maior crescimento. Não saia daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante.
Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. Estamos de volta com o programa Saber Investir e agora as perspectivas para 2012. Ô Rogério, o que o banco, o BRDE, em parceria aí com o BNDES, espera para 2012? Eles estão mais otimistas ou pessimistas com a nossa economia em geral? Olha, de maneira geral, o que a gente vê, ainda que seja paradoxal, é que muitas perspectivas de projetos para esse começo de ano. Agora, no final do ano, nesses últimos 15 dias, nós recebemos diversos projetos, tanto na área de supermercados, quanto na área de pequenas centrais hidrelétricas, que eu já tinha comentado, mas também na área de metal mecânico e também grandes parcerias potenciais aí pela frente, né? Tal qual a vinda da BMW, né? É um potencial da GM, né? Porque aí o nosso objetivo vai ser tanto apoiar o investimento dessas empresas, mas sobretudo apoiar a cadeia de fornecedores, que com certeza vai precisar fazer investimentos, vai precisar de se estruturar para atender essa demanda que vai ser gerada. Onde é que a BMW vai se instalar? Olha, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Pois é, exatamente. É não, ninguém sabe. Né? Eles estão aí prospectando vários estados. Né? Santa Catarina, pela característica da imigração, pela característica de mão de obra, tem grande potencial. Né? Agora eles têm também a questão, Santa Catarina é um estado que é mais voltado para a exportação. Sim. Né? Então, se eles sentirem que o Brasil pode ser uma plataforma de exportação, eles vão preferir Santa Catarina. Se, ao contrário, eles falarem, olha, a gente vai produzir exclusivamente para o mercado interno, São Paulo é mais atraente. Mais estratégico, né? Então, na verdade, essa pergunta vale $1 milhão. Vale mais. Então, eu gostaria até de saber. Mas, enquanto isso, enquanto estão andando as negociações, nós estamos participando e dando todo o apoio e fazendo todo o esforço para trazer para cá. Aí entra também, né, Daniel, o papel do Estado, né, como incentivador. Que tipo de benefício, né, que seria interessante para que o governo fizesse essa parceria? Porque você imagina o que vai gerar de emprego direto, indireto, como você mesmo disse, toda a cadeia produtiva. Isso aí é um potencial estupendo aí para a economia regional, onde esteja interligada essa manufatura aí da BMW. Crescimento econômico e social, né? E o potencial de marketing, né? Queira ou não queira, é uma fábrica da BMW. Sim. Então, para o Estado, isso dá status, né? Um carimbo de status. É bem interessante. É verdade. Ô Rogério, e agora 2014 temos a Copa do Mundo, né? Olimpíadas. O BRDE tem alguma linha específica para esse segmento? O que o BRDE está almejando com a Copa do Mundo, com a chegada da Copa do Mundo? Basicamente, hoje, no sistema BNDES, há duas linhas disponíveis. Para apoiar hotéis e turismo, né, e para apoiar a construção das arenas, dos estádios. Né. Tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, cujas capitais vão ser sede, o BRDE tem participado das negociações para financiar parte desses investimentos. Em Santa Catarina não teremos cidade-sede, mas a gente espera que haja um grande volume de turismo. Então nós estamos analisando vários pedidos de financiamento de hotéis, né, justamente para atender a Copa, mas sobretudo para atender a grande demanda que já existe. Sim. Tal qual nos aeroportos, hoje o Brasil precisa investir no aeroporto, não só por causa da Copa, é para atender a demanda. Hoje, por exemplo, em aeroportos, a Copa vai demandar, naquele mês, 3 milhões de pousos e decolagens.
mas o Brasil hoje, só por si, sem a Copa, já demanda 150 milhões. Então, a Copa em si não vai fazer grande diferença. Tem que se investir em aeroporto hoje por conta do aumento da demanda, que está crescendo mais que a chinesa. Né? E da mesma forma em hotéis. Né? Hoje, dependendo da data que você vai reservar um hotel em alguma das capitais do Sul, você não encontra mais. Ou mesmo em cidades polo no interior do estado. A diferença de um estado que trabalha por reação e aquele que é incentivador, né? Comentou da China. Hoje existem na China 157, cerca de 150, 160 aeroportos sendo construídos, né? E a nossa demanda por voos é muito maior do que a deles. O poder aquisitivo das pessoas que estão aqui é muito maior do que do chinês, né? Apesar de na China a população ser maior, a gente tem mais fluxo, né? E o nosso estado demorando para privatizar, para fazer concessões ou ele próprio fazer investimentos, né? Nesse sentido, falando de Olimpíadas, de setor metal mecânico, tem algum outro setor que o BRDE espera que tenha um aumento significativo em 2012 ou o crescimento nos últimos anos e para os próximos é dentro desses setores que a gente já comentou? Da agroindústria, do metal mecânico, turismo, etc. Não, basicamente, Santa Catarina ela tem uma economia bastante diversificada. Né? É por isso que nossa carteira de investimentos é muito bem distribuída. Nós temos 32% na indústria, 33% no agronegócio, 22% em comércio e serviços, e cerca de um pouco menos em torno de 10% em infraestrutura. Né? Então é bem equilibrada. Né? Então não existe um segmento específico que de repente vai ter um grande crescimento. Né? Toda a economia catarinense, de certa forma, está sendo beneficiada com essa crise na Europa. Né? Por exemplo, a crise na Europa é fiscal, é de recursos. Se sabe que eles subsidiam bastante a questão do investimento na agricultura, na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Com essa restrição de recursos, eles vão ter que subsidiar menos. Nossos produtos vão ficar muito mais competitivos. Então, toda essa cadeia que envolve o alimento em Santa Catarina tende a ser muito beneficiada. E a melhora dos países asiáticos e da Ásia Menor também estimulam a demanda por alimentos e nós, como produtores de suínos e aves, temos um fator de crescimento bem grande. Significativo. Né? Então, nesse ponto, a gente prevê muitos investimentos na área do alimento, na cadeia do alimento, né? Seja da proteína, seja do grão, toda essa parte que envolve alimento. E também na parte do metal mecânico, a gente aposta muito, em função dessas perspectivas de vinda de montadoras de automóveis. Infraestrutura, né? Para a Copa, para a Olimpíada. Isso, justamente. E também nessa parte queira ou não queira, o metal mecânico, ele vai atender também essa parte de consumo. A linha branca, geladeira, que agora reduziu o IPI. Teve esse pacote do governo que reduziu o IPI. Então, com isso, há uma tendência de aumentar a produção e as empresas terem que investir e toda a cadeia ter que acompanhar. E para você que tem interesse de fazer investimentos de longo prazo, acompanhe no próximo bloco quais são os passos para conseguir uma concessão de crédito de bancos de desenvolvimento. Não saia daí. Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. As principais tendências em tecidos.
clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Voltamos com o programa Saber Investir e agora muita gente pode ter vontade de fazer investimentos e não sabe como chegar até o BRDE. Rogério, qual que é o primeiro passo para o investidor que tem um projeto e precisa do crédito do BRDE? Olha, nós temos várias alternativas de contato inicial com o banco. A primeira forma e a forma mais universal atualmente é através do site do banco, onde são oferecidas as primeiras informações e nessas primeiras informações já constam a documentação que tem que ser entregue ao banco, a parte de ficha cadastral, informações sobre o projeto a ser financiado, então esses detalhes, né? Alternativamente, se pode marcar reuniões diretamente na sede do BRDE aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Liga para a gente, os nossos telefones estão no site www.brde.com.br e mais recentemente, a partir de 10 de novembro em Chapecó e 1º de dezembro em Joinville, nós criamos escritórios regionais, onde vai ter uma equipe focada no atendimento aos clientes, procurando identificar projetos, fazendo já a etapa preliminar do financiamento, né? Então fazendo a parte do que a gente chama de enquadramento, né? Então, e facilitando muito a vida do empresário. Mas o BRDE não desenvolve o projeto, né? A pessoa tem que ir com o projeto pronto para lá. Sim, sim. Isso daí a gente não tem estrutura para fazer o projeto, né? Então, especificamente, por exemplo, numa área de investimento em obras civis, construir galpões, comprar máquinas, toda essa parte de projeto da engenharia civil, estrutural, fundação, a cotação das máquinas, tem que ser tudo pela empresa, né? E também a empresa, tendo um plano de negócio, nos apresenta. Nós não temos condições de fazer esse plano de negócio para a empresa. Vamos poder contribuir de alguma forma na melhoria olha, vamos investir aqui, vamos mudar aqui o foco, vamos diminuir o risco da operação de uma forma ou de outra, né? Nesse sentido, o Saber Investir, né, Jean, pode ajudar o empresário, o investidor, a desenvolver esses projetos de planejamento, de viabilidade econômica. Isso, sem dúvida. Inclusive, com uma avaliação bem completa do projeto e nessa situação que o próprio Rogério comentou, fazer esse ajuste fino desses pequenos detalhes para que ela chegue junto à instituição com um projeto mais elaborado, né, mais completo. Rogério, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Esperamos que o BRDE consiga desenvolver os seus projetos para 2012 e que a nossa economia continue a crescer. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar o banco e muito sucesso para todo mundo em 2012 e o BRDE está de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado. E para quem tem dúvidas sobre as possibilidades que a Copa do Mundo e as Olimpíadas podem trazer para o Brasil de investimentos, acompanhe a nossa matéria feita no Paquistão em outubro, onde entrevistamos alguns fornecedores de materiais esportivos para o Brasil. A Expo Paquistão foi realizada pela primeira vez em 2005 e ao longo dos anos se tornou a maior vitrine de exportação, mercadorias e serviços do Paquistão. Expo Pakistan, it's an event for the people from all over the world. Like we in Pakistan,
there are a lot of products which can be promoted, and people can from all over the world can come and see the products. So o evento também proporciona possibilidades de investimentos no Paquistão, principalmente nos setores de infraestrutura, agricultura, minério de ferro e energia. Well, basically in Pakistan, investors are too much reluctant to come due to the energy crisis, political instability, and other governmental issues. Here we present Pakistan a positive image through our governmental policies to be more lucrative and lenient for investors all over the world. Basically, we provide facilities to facilitate the investors in agriculture, in iron ore and energy sector, in textile, and in construction and urban development. Investors come from all over the countries, all over the world, and they are very much happy to invest in Pakistan because of the policies and because of the benefits they get after in the long term. Este ano, a Expo Paquistão também trouxe oportunidades para quem quer investir nos setores ligados ao esporte e aproximou o Brasil do Paquistão, principalmente com a realização da Copa e das Olimpíadas no Brasil. Our company, H Skill Sports and Gold Sony, is one of the prominent producer and supplier selling to all over the world. Our main markets are Latin America. Brazil is our good market to sell our products. We have good clients in Brazil. We have been working with Lojas Americana, Ponchaçuca. We have been working with Rehappy. They are in toys business, and we are also supplying our good quality balls to Italian brand Lotto in Brazil. World Cup 2014 is taking place in Brazil, and we are very confident. You know, there is a great opportunity to sell our products, particularly soccer balls. Todos os anos, o evento é visitado por compradores do mundo todo e gera milhões de dólares para o país. Y esta es mi primera oportunidad de venir a una feria a Pakistán. Estoy buscando proveeduría de telas de 132 hilos, 144, 180 para el mercado, para el grueso del mercado de Colombia, y toallería. Sou do Paquistão, estou no Brasil desde 1999 e nós abrimos uma empresa, filial da nossa empresa no Brasil para importar e comercializar instrumentos cirúrgicos. O Paquistão é um líder mundial em fabricação de instrumentais cirúrgicos e ele fornece para todos os países do mundo, incluindo Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra e outros países em comunidades europeias. Pela segunda vez tenho a satisfação de vir aqui ao Paquistão, acompanhar a 6ª edição da Feira Expo Paquistão, e estou muito feliz porque tenho acompanhado o crescimento dessa feira. Hoje acompanhamos, nessa edição acompanhamos mais 2 novos pavilhões, e eu trabalho com fios têxteis, principalmente fios de algodão para meias. E aqui eu tenho encontrado bons contatos, bons fornecedores, que acredito que a partir da próxima semana, já de volta ao Brasil, daremos sequência a um grande trabalho e longo trabalho de desenvolvimento de produtos e uma longa parceria. Primera vez que estoy en Pakistán y aparentemente hay mucho potencial para los negocios, y además personalmente ha sido una experiencia perfecta, no he tenido ningún tipo de problema. Yo llegué 3 días antes a la ciudad y encontré gente muy amigable y no tuve ningún tipo de problema. Siendo extranjera y siendo mujer. La verdad que ha sido una ciudad amigable y les recomiendo negocios en Pakistán. O programa Saber Investir dessa semana fica por aqui. Agradecemos mais uma vez ao Costão Golf por nos ceder esse espaço e nos vemos semana que vem. Até lá!